OAB 2008-3. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. Letra A. Tanto na ação direta de inconstitucionalidade, como na ação declaratória de constitucionalidade, as decisões do STF possuem força vinculante em relação aos demais tribunais e à administração pública federal, independentemente de a decisão ter sido sumulada. A letra A está correta, podemos marcá-la. Por quê? Diz o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, e diz o parágrafo 2º, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, que produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Vamos ver as demais. Letra B. Os tribunais de justiça nos estados podem desempenhar o controle abstrato e concentrado de leis estaduais e municipais diretamente em face da Constituição Federal. Errado. Em consonância com o disposto no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, os tribunais de justiça nos estados estão credenciados a exercer o controle abstrato e concentrado de leis estaduais e municipais em face tão somente da Constituição Estadual. Diz o artigo 125, os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E parágrafo 2º diz o seguinte, cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Letra C. O STF é o único órgão competente para desempenhar o controle incidental de constitucionalidade no Brasil. Errado. No controle incidental, a avaliação da constitucionalidade constitui uma questão prejudicial em relação ao mérito, ou seja, a alegação de inconstitucionalidade representa a causa de pedir processual. É o chamado controle difuso, a ser exercido por qualquer juízo ou tribunal do Poder Judiciário, ao contrário do que ocorre com o controle concentrado, reservado ao STF. Letra D. Na ação direta de inconstitucionalidade, quando o relator indefere, sob qualquer fundamento, pedido de liminar, é admissível a utilização da reclamação contra essa decisão. Errado. Diz o artigo 10 da Lei 9.868 de 1999, da ADI, que dispõe, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Seguindo. OAB 2008-2. Acerca do controle de constitucionalidade concentrado, julgue os itens a seguir. Item 1. A administração pública indireta, assim como a direta, nas esferas federal, estadual e municipal, fica vinculada às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Correto, é o que dispõe o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, parágrafo 2º, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.
Item 2. Em razão do princípio da subsidiariedade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão somente será cabível se ficar provada a inexistência de qualquer meio eficaz para afastar a lesão no âmbito judicial. Está errado o item 2, porque o princípio da subsidiariedade não é requisito da ação direta por omissão, mas sim da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Guarda bem isso. O item 3. É possível controle de constitucionalidade do direito estadual e do direito municipal no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Correto. A única ação do controle concentrado que admite como objeto norma municipal que viole a Constituição Federal é a ADPF. Desse modo, tal ação pode ter como objeto lei ou ato normativo federal, estadual, distrital, municipal e normas editadas anteriormente à Constituição Federal de 1988. Está lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, da Lei 9.882 de 99, que diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí tem o parágrafo 1º lá, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. O artigo 1º da Lei 9.882/99 diz: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da CF será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental, e aí tem o inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Agora o item 4. São legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade interventiva os mesmos que têm legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade genérica. Errado. Está legitimado para a propositura da ação direta interventiva federal o Procurador-Geral da República, artigos 34, inciso 7 e 36, inciso 3 da Constituição. O que eles dizem? Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B. Direitos da pessoa humana. A linha C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas à administração pública direta e indireta. A linha E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. E dispõe o artigo 36, inciso 3. A decretação da intervenção dependerá, e aí tem o inciso 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa, a execução de lei federal. Então agora vamos julgar os itens. Seriam os itens 1 e 3. Então letra B, B de bola. Seguindo, B 2008-1. Com relação ao controle de constitucionalidade no direito brasileiro, assinale a opção incorreta. Letra A. Pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade o decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional, com o escopo de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Letra A está correta. Diz o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1,
processar e julgar originariamente, a linha a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então a letra A está correta. Vamos ver as demais. Letra B. O governador de um estado ou a Assembleia Legislativa que impugna ato normativo de outro estado não tem necessidade de demonstrar a relação de pertinência da pretendida declaração de inconstitucionalidade da lei. Errado. O STF classifica os legitimados do artigo 103 da Constituição em universais ou genéricos. É o presidente da República, a mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional e em temáticos ou específicos, as confederações sindicais, as entidades de classe de âmbito nacional, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Distrital do Distrito Federal e o governador de estado ou do Distrito Federal. Estes devem demonstrar que a pretensão deduzida guarda relação de pertinência com os objetivos institucionais. É o que o Supremo convencionou chamar de vínculo de pertinência temática. Letra C. A jurisprudência do STF entende que, nas ações diretas de inconstitucionalidade, o advogado-geral da União não está obrigado a fazer defesa do ato questionado, especialmente se o STF já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade. A letra C está correta. A respeito do comando contido no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, de fato o STF vem entendendo que o advogado-geral da União não está obrigado a fazer a defesa do ato questionado, sobretudo quando o Supremo já houvesse manifestado pela inconstitucionalidade. Dispõe o artigo 103, parágrafo 3º, né? Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Letra D. A ação declaratória de constitucionalidade só é cabível quando ficar demonstrada a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disponibilidade objeto da ação. Também está correta. Artigo 14, inciso 3 da Lei 9.868 de 1999. A petição inicial indicará, inciso 1, o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. 2. O pedido com suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Ok, como nós estamos buscando a alternativa incorreta que está no comando da questão, a questão B, aliás, a letra B, é a que devemos assinalar, está errada. OAB 2008-1, a concessão de medida cautelar pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, letra A, tem o mesmo efeito da revogação da lei ou ato normativo impugnado. Errado. Presentes os requisitos comuns a todas as cautelares, o periculum in mora e o fumus boni iuris, a medida será concedida para o fim de suspender a eficácia da lei ou do ato normativo de caráter provisório. B. Torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Letra B está correta. Diz o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.868 de 99. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo.
E diz o parágrafo 2º, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Letra C, é sempre dotada de efeito ex tunc. E letra D, será dotada de eficácia erga omnes, se houver expressa manifestação no tribunal nesse sentido. As letras C e D estão erradas. Em regra, a medida cautelar concedida em sede de ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos ex nunc, não retroativos, conforme determina o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.868 de 99. O mesmo dispositivo autoriza o tribunal a modular os efeitos, tornando-os retroativos. Quanto à eficácia erga omnes, não há necessidade de manifestação expressa do tribunal, pois se trata de controle concentrado de constitucionalidade. O artigo 11 diz: concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Parágrafo 1º. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, erga omnes, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Seguindo, OAB 2007-3. O controle concentrado da constitucionalidade das leis é exercido pelo: letra A, presidente da República quando este veta projeto de lei. Errado. Quando o presidente da República veta um projeto de lei, por entendê-lo inconstitucional, é um veto jurídico, né? Fala-se aí em controle preventivo de constitucionalidade. Letra B, Supremo Tribunal Federal, o STF, quando este julga recurso extraordinário. Também está errado. O STF, ao julgar recurso extraordinário, está exercendo controle difuso de constitucionalidade. A letra C, Tribunal de Justiça do Estado, quando este julga a ação direta de inconstitucionalidade. Letra C, sim, está correta, conforme dispõe o artigo 125, parágrafo 2º. Nesse caso, estamos diante do controle concentrado de constitucionalidade estadual, aquele que ocorre quando o Tribunal de Justiça do Estado analisa, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, se uma lei ou ato normativo está ou não de acordo com a Constituição do respectivo Estado. E o que diz o artigo 125? Só para a gente guardar. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E o parágrafo 2º, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Letra D, juiz singular de primeiro grau, quando este julga mandado de segurança coletivo. Errado. Não há de que se falar aqui em controle de constitucionalidade. Então, letra C é a alternativa correta. OAB 2007-3. No que se refere ao sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, assinale a opção incorreta. Letra A. Admite-se o ajuizamento de reclamação para garantir a autoridade de decisão do STF proferida em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Letra A. Correta, né? Conforme o artigo 102, inciso 1, letra L da Constituição, que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, e a linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Letra B, errado. O artigo 103, inciso 7 da Constituição, confere legitimidade ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e não ao seu presidente. Diz o artigo 103, pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Aí temos o inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Letra C. Admite-se o uso do mandado de segurança por parlamentares para garantir que o processo legislativo em curso no Congresso Nacional seja conduzido sem vícios de forma. A letra C está correta. O entendimento no STF é no sentido de que cabe a impetração de mandado de segurança, que está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, por parlamentar com o objetivo de garantir que o processo legislativo seja conduzido sem vícios. Constitui direito público subjetivo dos membros do Poder Legislativo a atuação de um procedimento límpido, sem vícios, e nesse caso o Poder Judiciário, ao analisar o mandado de segurança impetrado, faz controle difuso e prévio de constitucionalidade. É uma exceção, pois em regra o Poder Judiciário faz controle posterior ou repressivo de constitucionalidade e, nessa hipótese, como a lei ainda não existe, há apenas o projeto de lei. O Poder Judiciário está fazendo controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. Letra D. É cabível a ação direta de inconstitucionalidade para impugnar o decreto que incorpora o tratado internacional no direito brasileiro. Letra D também está correta, nós estamos buscando a incorreta, ok? Diz o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Independente da natureza dos tratados e convenções internacionais, eles sempre poderão ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, como nós estamos buscando a alternativa incorreta, é a letra B. Seguinte. OAB 2007-2, em relação ao controle de constitucionalidade das leis no direito brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. O autor de ação declaratória de constitucionalidade deve demonstrar existência de controvérsia judicial na aplicação da norma pelos tribunais ao questionar a norma perante o Supremo Tribunal Federal. A letra A está correta. A controvérsia sobre a constitucionalidade da lei ou do ato normativo é pressuposto desta ação, cuja verificação está vinculada à existência de um número razoável de ações em que seja discutida a mesma questão constitucional. Artigo 14, inciso 3 da Lei 9.868 de 99, que diz: a petição inicial indicará, inciso 3, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Letra B. Não se exige de governador de estado demonstração de pertinência temática para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. A letra B está errada. O governador de estado é legitimado temático ou específico, a quem, por conta disso, incumbe demonstrar o vínculo de pertinência temática, o interesse de agir, segundo o entendimento do STF. Letra C. Resolução do Senado Federal é o instrumento adequado para dar eficácia erga omnes à decisão de ação direta de inconstitucionalidade. Errado. A resolução do Senado Federal, artigo 52, inciso 10 da Constituição, suspenderá a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso de constitucionalidade. Vale lembrar que a decisão final dada em sede de ação direta de inconstitucionalidade já produz, em regra, eficácia erga omnes. E diz o artigo 52, inciso 10, que compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. E a letra D. A decisão da ação direta de inconstitucionalidade não tem eficácia vinculante. Errado.
O artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe que a decisão produz efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. E diz o artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu?